Estamos aqui, vendo se tudo direitinho, nosso assistente indicando que está começando a live da chave. Olha o assistente, o Mini Spider-Man. Hoje foi a participação especial dele. Quinta-feira, 8 e 7 da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu querido, minha querida Valente. Um olá para você. Estamos iniciando aqui a 15ª live dessa série de 4 encontros também, né? 15ª, mas a gente começou na última semana uma série de 4 encontros sobre autoconhecimento aplicado. Então quero te dar as boas-vindas. Se você não assistiu a live da última semana, não tem problema. Você pode assistir depois. Essa aqui vai ser uma continuidade, mas você pode assistir sem ter assistido a última, porque eu vou revisar algumas questões. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vou direto ao tema, no tema da live de hoje. Estou vendo que está tudo direitinho aqui, mas vou direto ao tema da live de hoje. Isso aqui é para profissionais autônomos e liberais. Eu vou te ensinar 2 técnicas contra a autossabotagem. Eu sei que se você é profissional autônomo ou liberal e se sabota, você vai ter ainda mais dificuldades em desafios que são comuns, né? Por exemplo, ter uma rotina mais clara, uma rotina mais produtiva. Muitas vezes você se sobrecarrega nessa rotina. Como você é um profissional que muitas vezes acumula funções, né? Tem uma dificuldade de gestão do tempo, e eu sei que quem se sabota tem ainda uma dupla dificuldade nessas áreas, né? Com a gestão do tempo para o seu próprio negócio. Então, se você é um profissional autônomo liberal e se sabota, que tipo de sabotadores, Eduardo? São vários, né? Medo de fracasso, uma falta de autoconfiança, falta de foco, desmotivação, procrastinação, falta de concentração, né? E aqui recordando, né, autossabotagem, pensamentos e comportamentos repetitivos de autolimitação ou de autodestruição. É tudo aquilo que te impede ou te dificulta de ir em direção aos seus objetivos. Então, se você é um profissional autônomo e quer vender o seu serviço ou o seu produto, se você é um profissional liberal também e quer vender o seu serviço, o seu produto, a autossabotagem ela te dificulta ou te impede de prestar um bom serviço e de entregar também, né? De acabar alcançando outras pessoas. Então, primeiro identificar e combater os ciclos, ou o ciclo de autossabotagem, ou os autossabotadores, é fundamental. Às vezes, você sofre com o perfeccionismo, por exemplo, também é um dos autossabotadores. Então, você quer fazer tudo sempre muito bem feito, e isso acaba atrasando. E o que acontece? Você tem problema, às vezes, com a gestão do tempo, ou dificuldade de entrega dos seus serviços, né? Ou do seu produto. Então, saber sobre a autossabotagem e saber como remover a autossabotagem, como vencer a autossabotagem é fundamental, né? Nesses nossos encontros aqui, toda terça-feira e toda quinta-feira, né? Terça-feira a live do martelo e quinta-feira a live da chave, às 8 e 7 da manhã, eu te ensino estratégia para você vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. E a live da chave, eu te entrego uma coisinha dessa aqui. Cada chave, né, obviamente que não é uma chave literalmente, mas tem um símbolo, que é um conhecimento, uma técnica, uma lição que te ajude a enfrentar e a combater de maneira eficiente os seus autossabotadores. Tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live de hoje. Hoje eu te ensino 2 técnicas contra a autossabotagem que vão te ajudar, né, se você é profissional liberal, profissional autônomo. E você talvez esteja se perguntando, Edu, mas eu não sou profissional autônomo e liberal. Eu estou estudando para concurso, será que pode me ajudar? Sim, com certeza. Não só essa, mas como as 4 aulas, esse treinamento que eu estou fazendo, gratuito, né, de 4 encontros, que se chama Autoconhecimento Aplicado à Realização. Esses 4 encontros também vão te ajudar. Hoje eu estou chamando mais sobre os profissionais autônomos e liberais, por causa de alguns exemplos que eu vou utilizar.
tá bom? Mas serve para você também que é estudante formal ou, não vou chamar aqui de informal, mas estudante mais orgânico. Você não está inscrito em nenhum curso, mas quer aprender mais, né? Precisa, quem não precisa, né? Aprender mais para avançar em direção aos seus objetivos, aos seus sonhos, a viver aquela vida, né, que os filósofos chamavam de a vida que vale a pena ser vivida. E aí você precisa saber qual é a sua vida que vale a pena ser vivida, né? Isso é muito particular, mas eu sei que dentro dessa vida que merece a pena ser vivida, tem saúde, tem estudo e tem trabalho, que eu chamo de área 7. Saúde, estudo e trabalho. E se você é uma pessoa que se sabota, né, você provavelmente vai ter dificuldade de ter bons resultados, de viver bem em uma dessas áreas ou talvez nas 3, saúde, estudo e trabalho. Vamos aqui. Se você é novo ou nova por aqui, meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia, né, uma filosofia prática, aquela que se preocupa em resolver os problemas da vida, os problemas concretos da vida, como por exemplo esse que eu menciono, medo do fracasso, dificuldade de se focar. Então esse é o meu objetivo por aqui. Eu formei na Universidade da Costa Rica e tenho um enfoque em filosofia prática para te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Então, nesses nossos encontros aqui de terça e quinta-feira, eu te ensino estratégias para você conseguir isso, né? Hoje é a live da chave, nossa 15º, né, encontro, e nosso segundo encontro dentro da série Autoconhecimento Aplicado a Resultados ou a Realização, né? Então, na semana passada, no dia 7, a gente falou sobre forças. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades, no dia 21 a gente vai falar sobre fraquezas e no dia 28 sobre ameaças. E você vai entender melhor sobre isso, porque eu vou explicar o que é isso, por que pensar nas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças e como você utiliza esse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, né, aplicado para o seu projeto, para o seu objetivo. Se você é profissional autônomo, mas também se você é estudante. Tá bom? Cada dia desse treinamento aqui, eu vou te entregar uma técnica, uma lição, né, para você melhorar o seu autoconhecimento e para você vencer os seus autossabotadores e alcançar o seu objetivo dentro dessa área que eu chamo de 7, saúde, estudo e trabalho. Edu, mas por que fazer esse treinamento? Talvez você esteja se perguntando. Por que fazer, né? Por que conhecer melhor? Ou por que me preocupar tanto com meus projetos? E tem uma coisa que é interessante, porque quando eu trabalhava no Inmetro, trabalhei 7 anos no Inmetro, né? Um órgão, uma autarquia federal, né? Uma das mais conhecidas mesmo do Brasil, já fizeram pesquisa várias vezes, né? Perguntando, você conhece o Inmetro, né? As pessoas conhecem pelo programa do Fantástico, que eles faziam algumas avaliações de qualidade, né? E também porque você tem os selos, né, em muitos produtos. Então você consegue ver o selo lá que foi avaliado pelo Inmetro. Então muitas vezes esse selo ele indica aí que o produto tá conforme, né? Tá dentro do padrão ou das leis, né, do consumidor. Então eu trabalhei lá por 7 anos e eu trabalhei com não é nem um profissional, né? Era um profissional, mas já era um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Carlos Augusto Azevedo. Trabalhei também com o professor Vanderlei de Souza, então, todos eles e muitos outros pesquisadores e pessoas que já foram desde ministros, trabalharam no Ministério de Educação, no Ministério de Ciência e Tecnologia. O professor Vanderlei foi ministro adjunto, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia. O professor Azevedo foi presidente da FETEC, do Inmetro também, né? Então a gente trabalhou junto, e uma coisa que eu aprendi, que ele comentava muitas vezes, é que um dos problemas da educação brasileira, né, o problema da educação brasileira não é só a má remuneração aos profissionais, né, aos professores e professoras, não é só a desvalorização, muitas vezes, desses profissionais. Não é só, por exemplo, a falta de infraestrutura, ou de investimento em infraestrutura para favorecer o trabalho deles, né? Um dos principais problemas, né, da educação brasileira também é a falta de bons projetos, né? Muitas vezes os projetos que eram escritos, elaborados e submetidos para ter, por exemplo, recursos,
eram maus projetos. Então não eram projetos claros, não eram projetos realistas, não ajudavam a resolver os problemas mais concretos, às vezes dos estudantes de uma determinada instituição ou de um lugar, de uma região. Então eram projetos considerados pelo professor Azevedo como projetos ruins, né? E aquilo ficou na minha cabeça, assim, mas que triste, né? Porque você já tem o problema da má remuneração, você tem um problema também, às vezes, muitas pessoas falam falta de recurso, mas quando tem recurso para investir em projeto, você vai lá e não tem bons projetos para colocar o dinheiro e levantar a educação brasileira. Eu pedi demissão, né, do Inmetro para poder realizar o meu sonho. Eu era valorizado, trabalhava super bem, aprendi muita coisa com todo mundo, mas eu tinha um sonho, que era estudar fora do Brasil e seguir uma parte ou conhecimentos mais acadêmicos. Por isso que eu pedi demissão do Inmetro e fui estudar, fazer o mestrado em filosofia na Universidade da Costa Rica, lá no próprio país, né, Costa Rica, lá na América Central. E aí, com o passar do tempo, eu fui pensando também que essa falta de projetos, né, você tem uma parte institucional, mas também tem pessoal. Então, muitas pessoas, você precisa pensar se é o seu caso, ou de pessoas conhecidas suas também, muitas pessoas se sabotam ou não conseguem tocar os seus projetos de vida porque não tem bons projetos de vida, porque não tem clareza, né? Sejam projetos pessoais, projetos profissionais, na área da saúde, finanças, né? E você não consegue tocar um bom projeto de vida porque você não tem um bom projeto de vida ainda. Talvez você se sabote muito nesses projetos. E uma maneira de melhorar esse seu projeto, seja ele pessoal, profissional, hoje aqui a gente está pensando mais no profissional, né, nesse T da área 7 que eu chamo, saúde, estudo, trabalho, a gente está pensando mais na área do trabalho, para profissionais autônomos e liberais que queiram vender mais, melhor, né, também, e vender mais o seu serviço ou produto, alcançar ou começar um próprio negócio com mais confiança também. É uma maneira de você melhorar esse projeto, de ir bem nos seus próprios negócios, que já começou ou que vai começar, tendo mais autoconhecimento. Em autoconhecimento aplicado à realização, aplicado a resultados, né? Quando eu digo autoconhecimento aplicado, é aplicado à realização desse projeto que você precisa definir para você qual é o seu projeto. Se a gente vai ver, você vai entender sobre o que eu estou falando. Deixa eu beber uma aguinha e... No encontro passado, no dia 7, eu falei, né? Mostrei 3 elementos importantes para vencer a autossabotagem também, né? Para potencializar as suas realizações e ter resultados dentro do seu projeto. Mas às vezes talvez você esteja se perguntando, Edu, que projeto, né? Ainda não tenho isso muito claro. A gente sabe que é um problema não só institucional, como eu falei, que eu aprendi quando eu trabalhava lá no Inmetro, mas eu sei que também é projeto pessoal e às vezes falta clareza. Talvez esse seja um dos problemas e por isso que eu trouxe aqui, antes da gente pensar nessas 2 técnicas, eu trouxe uma técnica extra, que ela é tipo uma base, né? É uma técnica extra para você ter mais clareza e depois começar a utilizar essas 2 técnicas, né, que vão te ajudar a vencer a autossabotagem, né, e vão te dar mais clareza para você ir em direção aos seus objetivos aí dentro do seu projeto. E o que é isso, né? Qual é a base que a gente precisa saber? Na aula passada eu te mostrei o seguinte. Isso aqui a gente tem isso aqui. Qual é a sua Ítaca, né? Qual é o seu projeto? Você precisa ter clareza sobre qual é o seu projeto, em qual área ele está, saúde, estudo ou trabalho. Hoje a gente está pensando mais nessa áreazinha aqui, né, do trabalho. Então qual é? Você trabalha com o quê, né, hoje? Você é um profissional de que área, né? Você é advogado, você é nutricionista, dentista, ou você faz bolo ou docinhos para vender. Hoje você está trabalhando como Uber, mas quer fazer uma transição, né? Não quer continuar aí, isso é só para ter uma renda, mas está se preparando para abrir o seu próprio negócio, ou você é engenheiro. Em qual área você está trabalhando? Como profissional liberal ou autônomo, né? Você é biólogo,
Então, eu coloquei aqui como documentar. Você, nessa área aqui, qual é a área, né, 7, você se foca aqui na área do trabalho, mas pensa também nos seus projetos de estudo e saúde. E tenta relacionar tanto o teu objetivo profissional, alinhado com projetos e objetivos da saúde e do estudo. Né? Se você quer crescer profissionalmente, você precisa também crescer em capacidade, melhorar sua capacidade, sua competência para aprender. E para isso também você precisa ter saúde, cuidar da sua saúde, porque isso vai potencializar. E obviamente que se você potencializa a sua capacidade de estudo e também profissional, você vai ter benefícios para a saúde. Por isso que eu chamo dessa área 7. Eu acho que o grande segredo é você conseguir linkar essas 3 áreas. Nunca pensar só em uma, né? Hoje a gente está aqui meio que focando nisso, mas eu te digo para você pensar também como vai estar linkado. Se você é um profissional liberal, às vezes você tem uma dificuldade de organizar a sua rotina, você tem muito trabalho para fazer, como você é uma pessoa que muitas vezes acumula funções, você precisa se organizar melhor. E talvez essa falta de organização esteja prejudicando o teu bem-estar emocional ou a tua saúde. Você não está fazendo, não está participando, né, não está praticando exercício, não está se alimentando bem, porque está sempre na correria. Então você está sabotando a tua saúde, a tua alimentação. Está entendendo? E aqui documentar é você escrever num bloco de notas, num caderno, todo o seu processo, a sua jornada de autoconhecimento aplicado à realização ou aos resultados do seu projeto. Estamos entendido? Então isso aqui é a base, né? Você precisa. Eu falei ali que é Ítaca, né? Porque na aula passada eu contei um pouco da história do Ulisses, um guerreiro ou herói grego, né? Que a gente conhece pela obra Odisseia do Homero. Daqui a pouco eu vou contar mais um pouquinho também, né? E qual é o outro? A gente tem, eu falei sobre isso aqui é a base, né, que você precisa saber. E a técnica, elas são o seguinte, né? Que você deve estar perguntando, mas eu vou documentar o quê, Edu? Você vai documentar a sua análise, que eu chamo análise fofa. Na semana passada a gente viu uma análise, que é a análise SWOT, que é uma ferramenta de gestão de qualidade, não é gestão nem só de qualidade, né? A gestão e planejamento estratégico, que algumas empresas, e também tem uma versão que é pessoal, né? Que é uma análise SWOT, mas no Brasil ela é conhecida como análise FOFA, que é isso aqui. FOFA porque tem o F de forças, o O de oportunidades, F de fraqueza e A de ameaças. Então, são forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Em inglês é SWOT porque são strengths, weaknesses, opportunities and threats. Então, forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. E hoje a gente vai ver isso aqui, ó. Hoje a gente está focando em oportunidades. Na semana passada a gente viu forças, né, quais são as suas forças. A gente analisou, eu te ensinei uma tática, uma estratégia para você identificar as suas forças e usar ela da maneira certa para alcançar os seus objetivos, para vencer a autossabotagem e alcançar os seus objetivos. Hoje a gente vai ver oportunidade. Um dos grandes problemas das pessoas que se sabotam, e a autossabotagem geralmente ocorre sem se dar conta, muitas vezes, né, porque são esses pensamentos e comportamentos repetitivos que muitas vezes você não se dá conta, né, ela muitas vezes impede, se você se sabota, te impede de ver oportunidades. Ou muitas vezes também te impede de aproveitar ou criar as oportunidades, seja por medo do fracasso, vergonha de errar, desmotivação, tudo isso. Então, às vezes, se você tem um negócio, você está deixando dinheiro na mesa, né? Se você tem um negócio aí, como profissional autônomo, você está deixando dinheiro na mesa porque você não está vendo as oportunidades. Então, analisar as oportunidades é fundamental para o seu negócio. Então, hoje a gente vai focar aqui nas oportunidades
E você deve estar perguntando, mas como assim? Quais as oportunidades? Né? Eu te prometi 2 técnicas e a primeira técnica vai ser a seguinte. Eu chamo de técnica do herói grego, né, baseada na história de Ulisses. E a segunda técnica é essa da análise fofa, né, que é o O de oportunidade da análise fofa que a gente está vendo ao longo desses 4 encontros aqui. A gente vai ver oportunidades e também oportunidades disfarçadas. Né? Nem todas as oportunidades são assim tão visíveis. Né? Algumas elas estão disfarçadas. E eu vou te explicar o que é isso e vou te mostrar que é fundamental para você, que é profissional autônomo ou liberal, tá bom? O que são oportunidades então, Edu? Oportunidades são tipo fatores, aí já é algo externo, né, do ambiente externo, mas são fatores que servem para te ajudar ou colaborar com a tua caminhada em direção ao teu objetivo. Se o objetivo é ter mais clientes, se você tem aí um negócio de docinho, de bolo, alguma coisa do tipo, quer vender mais, mas você não está vendo cliente, você pensando nas oportunidades, né? O que tem externo, como é que está? Estou vendo, se o mercado está mais aquecido, as outras pessoas talvez tenham mais dinheiro. Se elas têm mais dinheiro, então posso tentar oferecer mais coisas para elas. Talvez eu não esteja conseguindo encontrar aqui as pessoas, mas preciso ver onde elas estão, porque elas estão com mais dinheiro. O mercado está aquecido, tem boas políticas públicas, vamos supor aqui. E aí você pensa nisso, que é o cenário externo, como ele pode favorecer as tuas vendas do docinho ou de bolo. Ou se você é nutricionista, ou você quer que as outras pessoas se alimentem bem, você vai pensar, talvez elas estejam com dinheiro, ou talvez não tenham tanto dinheiro, né? Então, se não estão com dinheiro, dá para... Que outra oportunidade seria para que essas pessoas contratassem o seu serviço, se tornassem sua cliente ou seu cliente. Então isso aqui é o que a gente precisa pensar, né? Quais são as oportunidades? Então algumas oportunidades elas já existem e aí você vê, outras oportunidades elas são criadas. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Vamos começar com a primeira técnica hoje, então. Técnica para pensar em como combater a autossabotagem, em ter ou aproveitar melhor a oportunidade ou as oportunidades, né, em direção ao seu objetivo. E vamos supor aqui, se você ainda não fez o exercício, faz agora, pausa esse vídeo e pensa qual é o seu projeto, qual é o seu objetivo. Está mais alinhado na área da saúde, estudo, trabalho? Pensa no seu objetivo hoje aqui, né? Pensa no seu objetivo profissional. Pensa no seu objetivo. O que você quer hoje? Né? Você quer ganhar mais? Você quer ter mais clientes? Você quer prestar um melhor serviço? Ou você quer prestar esse serviço com mais confiança? Quer ter mais autoconfiança? Quer ter mais motivação para fazer o que precisa ser feito e alcançar mais clientes? Então pensa em qual é o seu objetivo. E a gente vai para a técnica agora. Lembrando que o tema da live de hoje é aqui, profissionais autônomos e liberais, 2 técnicas contra a autossabotagem. E pensando que sempre remover a autossabotagem é uma oportunidade para alcançar o seu objetivo, na saúde, no estudo e no trabalho. Hoje a gente está focando no trabalho. Estamos entendidos aqui? Vamos lá, na aula passada eu tinha comentado, e eu vou reforçar aqui, que o Ulisses, aí também Odisseu, vamos chamar aqui de Ulisses, Homero ele escreve a Odisseia baseada numa guerra entre gregos e troianos. Né? Então ele formula uma história a partir do ponto de vista ali do Ulisses. Por que Ulisses? Né? Porque Ulisses foi um dos principais, ou pelo menos Homero escreve assim, como um dos principais guerreiros ou heróis de guerra ali nessa guerra entre gregos e troianos. Graças a Ulisses, eles conseguiram penetrar uma fortaleza que parecia até então impenetrável, né, que era a Troia. Como eles conseguiram isso? Com o que você talvez já tenha escutado falar, que é o famoso cavalo de Troia. Né, aquele cavalo de madeira grande, oco por dentro e que serviu como um presente, né, por isso presente de grego, que serviu como presente aos troianos, e dentro dele, como ela era oco, estavam ali alguns guerreiros que entrariam em Troia
abririam os portões e aí o exército grego entraria pelos portões abertos, invadiria. Foi o que aconteceu, né? Invadiram Troia e saíram vitoriosos da guerra. Quando a guerra termina, os guerreiros gregos, então, eles são liberados para voltar para suas casas. Ulisses é um deles. Então, ele vai poder retornar a Ítaca, que é o seu antigo reino, era o seu reino. E aí ele começa uma aventura, que na verdade é uma aventura de desventuras, né? Em algum momento ele termina se deparando com um cíclope, né? Que eu sempre esqueço o nome do ciclope. Mas o que acontece? Eles ficam presos numa caverna, o ciclope vai comendo um de cada vez. Ulisses tem uma ideia, e essa ideia consistia em ferir o olho, né? Porque ele conseguia ver, e comer um por dia. Mas aí, como ciclopes são aqueles gigantes que tem só um olho, o Ulisses, ele teve a ideia de que quando estivesse dormindo, eles iam lá e feriam esse olho, assim ele não ia enxergar. Mas aí só tinha uma saída na caverna e o Ciclope ele estava fazendo a proteção ali, mesmo com o olho ferido, não deixava ninguém passar, porque ele era um Ciclope pastor, né, e tinha algumas ovelhas, e aí como eles fugiram dali, eles tiveram a ideia de usar peles de ovelha para passar ali, porque o Ciclope ali apalpava, sentia com a pelezinha da ovelha e deixava passar. E aí assim eles conseguiram fugir. Mas o que acontece? Esse Ciclope, ele era filho de Poseidon, e Poseidon descobriu que Ulisses tinha ferido ele. Quando Ulisses e seus companheiros, camaradas, seus marinheiros retomam ao barco e vão de retorno, né, de regresso a Ítaca, Poseidon então ele consegue, porque ele castiga Ulisses naufragando o barco dele. E aí eles ficam naufragados e conseguem chegar a uma ilha, né? Eu não lembro se o nome da ilha era Aena, mas era uma ilha ficou conhecida como a Ilha de Circe, porque ali vivia Circe, uma deusa, não sei se era uma deusa Sol, ou relacionada ao Sol, à luz. Mas então chega ali, eles não sabiam que essa era a Ilha de Circe. O que eles fazem? Quando chegam na ilha, eles sobem no alto da montanha e começam a ver se tinha alguém por ali. Eles avistam então um palácio, e aí Ulisses diz: vão para lá e ver o que está acontecendo. Vão alguns dos seus marinheiros, eles vão para lá, entram lá no palácio, são bem recebidos por Circe, vêm vários animais ali também, e comem e bebem. E Circe, com uma varinha, torna esses homens converte em animais, né? São animais, mas com a consciência humana também. Mas um deles tinha conseguido fugir, se não me engano, vai lá e consegue dizer a Ulisses. Ulisses, então, indo em direção ao palácio para tentar salvar, né, ele encontra uma outra pessoa que ele avisa sobre os perigos, né, da Circe, e então ele dá tipo um broto, né? Como se fosse uma raiz. Ulisses então era uma raiz contra essas bruxarias ou contra os feitiços. E aí o Ulisses vai para lá e consegue se reunir com a Circe, com o pessoal. A Circe lhe dá comida, bebida, ele come, bebe. Ela toca com a varinha nele, mas nada acontece. Ulisses saca sua espada e aponta para Circe. Circe então pede clemência e Ulisses concede clemência, pedindo em troca a libertação dos seus amigos, dos seus companheiros, dos seus marinheiros. E aí Circe libera eles, né? Então eles retornam à vida normal ali humana, eles estão ali no palácio, então eles ficam ali por um tempo. E Circe acaba se tornando ali quase que uma aliada e permite que eles retornem a Ítaca. E aí uma das dicas de Circe é que eles encontrariam um grande desafio. Esse grande desafio era cruzar por mar o local onde estavam as sereias, né? E as sereias eram aquelas que cantavam lindamente, hipnotizavam os marinheiros e acabavam assassinando eles, né? Na verdade, eles se jogavam ao mar, naufragavam alguns barcos e eles acabavam morrendo. Eram devorados por alguma dessas sereias. Então Ulisses, sabendo disso, e também com outra informação importantíssima, né, que era a de que, quando estiver passando perto de lá, Circe disse para que eles tapassem os ouvidos para poder cruzar de maneira
aí bem sucedida. Então eles retornam ao mar e vão passar por aí, mas Ulisses, eles tinham uma pedra aí com cera, e Ulisses fala, vamos derreter essa cera, colocar no ouvido, e a gente cruza aí esse mar, essa parte aí das sereias, sem ser capturado por elas. Mas Ulisses, como era valente, era guerreiro, era curioso, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu quero escutar esses cantos, todo mundo diz que é lindo, maravilhoso, eu quero saber como é. Mas vocês vão ter que me prender no mastro e não me soltar de maneira nenhuma. Por mais que eu grite, que eu mostre que eu quero me soltar, vocês não vão me mostrar, vocês vão continuar remando. E foi isso que aconteceu. Então, todo mundo prendeu ele no barco, no mastro. Não colocaram a cera no ouvido deles, mas cada marinheiro colocou no seu próprio ouvido e eles foram cruzar. E ali Ulisses começou a escutar o canto das sereias e viu que era realmente lindo, maravilhoso e que atraía para o fundo do mar. Ele queria se libertar, mas não conseguia porque estava bem amarrado. E ele consegue cruzar por aí e teve essa experiência. O que a gente aprende, né, com esse conto? O que a gente aprende? Por que chamar de técnica do deus grego, do herói grego, né, do Ulisses? O que a gente aprende com essa história? Primeiro que o Ulisses ele aproveitou uma oportunidade inacessível a outras pessoas também. Ele converteu uma ameaça em uma oportunidade, né? Então, o que o Ulisses fez aí, que a gente pode aprender também, né? O Ulisses tinha uma meta, né? Ele já tinha uma meta que era chegar a Ítaca. Ele sabia também qual era o passo seguinte. Então, uma vez que ele naufragou e ficou na ilha de Circe, ele sabia que ia cruzar esse reino aí das sereias, uma parte do mar difícil, um desafio. Ele conhecia as ameaças, né? Ele sabia que tipo de ameaça era essa. Então, para confrontar essa ameaça e passar por ela, ele teve um bom networking ali, uma boa sugestão da Circe. Isso ajudou bastante. E ele se conhecia, ele sabia que ele já se reconhecia, né? Ele sabia que ele foi humilde, porque ele não disse para simplesmente não me amarrem, eu sou um herói e vou partir para cima, eu posso derrotar essas sereias. Não, ele era humilde, falou. Diante dessa adversidade, dessa ameaça, ele se reconheceu como um ser vulnerável. Então ele se pede para ser amarrado no mastro e atravessa aí, reconhecendo a sua vulnerabilidade. Mas também ele não sacrificou, por exemplo, a curiosidade dele, a valentia também. Então, 4 pontos que a gente extrai para conceder essa técnica aqui, essa primeira técnica. A primeira delas é, você precisa definir uma meta. Isso eu já te falei, né, que é definir a sua Ítaca. Segundo, tentar estabelecer qual é o próximo ponto, qual é o passo seguinte. Você não precisa ter a noção exata de cada passo, você precisa saber e se focar no passo seguinte. Isso muitas vezes vai te dar os elementos para dar o passo ainda seguinte, né? Olha só, Ulisses naufragou e chegou na ilha de Circe, né? Ali ele conseguiu encontrar as informações que ajudaram ele para dar o passo seguinte. Se ele tivesse previsto tudo isso, primeiro que não dava, né? Porque foi uma adversidade, e nessa caminhada em direção às suas metas, adversidades ocorrerão. Não tem como fugir disso, essa é a verdade. É melhor você estar preparado também para as adversidades, mas primeiro passo, defina a meta. Segundo, saiba qual é o passo seguinte. Não se preocupe tanto com quais serão todos os passos. Você pode ter alguma ideia, mas pode saber também que pode mudar. Terceiro é tentar prever as ameaças. Como é que eu faço isso, Edu? Isso a gente vai ver na próxima aula. Isso que a gente vai ver no nosso próximo encontro, parte do nosso treinamento. A gente vai ver melhor, mas você já pode fazer o exercício de pensar em quais são as ameaças. O que é uma ameaça, né? Tudo aquilo que pode te embarrear, pode dificultar ou bloquear você de ir em direção ao seu objetivo. É ter mais clientes? Né? É ter mais dinheiro, é conseguir vender mais. Se é ter mais dinheiro, você não precisa não necessariamente ter mais clientes, mas você pode ter ou conseguir vender com um maior preço, com um maior lucro. O que é, então? E para você conseguir isso, você pode fazer também o uso do network, como o Ulisses fez. Ali foi um pouco por acaso, né? Mas
Claro, para você analisar essas ameaças, você pode perguntar, por exemplo, aos seus amigos que já passaram, já trilharam esse caminho que você está trilhando agora. É uma fonte, né? É uma maneira de você prever quais são as ameaças, qual é o passo seguinte também. O que eles fizeram pode servir de modelo para você. Você pode pesquisar também, assistir lives como essas, assistir cursos, participar de cursos, eventos, tudo que te ajudem a identificar também as ameaças que você pode encontrar ao trilhar em direção ao seu objetivo. Olha só, e você precisa também conhecer as suas fortalezas, as suas habilidades e as suas debilidades também. Olha só, o Ulisses ele sabia, ele reconhecia que tinha uma valentia, que ele era valente, era curioso, ele não sacrificou a curiosidade e sabia também que era vulnerável. Então ele pediu para ser prendido ali no mastro para poder cruzar isso e salvar a vida e chegar a Ítaca são e salvo. Então ele reconhecia, né, as fortalezas dele, as habilidades e também as debilidades. Então se você deseja ir em direção ao seu objetivo aí para alavancar o seu negócio, você vai precisar conhecer as suas debilidades, suas fortalezas. Se você quiser conhecer melhor, né, assiste a aula passada também, o encontro passado, lá eu falei sobre as fortalezas e como identificar essa fortaleza e usar da maneira certa. E também a próxima aula que a gente vai ter é sobre debilidades. Também eu vou te ajudar a identificar quais são as suas debilidades. Tudo isso é parte de uma construção do teu autoconhecimento. Então, autoconhecimento você precisa saber também que não é só saber do interno também. É como você ter um interno se relaciona com o externo. É quase que tudo junto, né? Quando a gente pensa em fraquezas e debilidades é algo interno. Quando a gente pensa em oportunidades e ameaças é algo externo. Mas está tudo relacionado. Então, autoconhecimento aplicado à realização. E a realização do teu projeto, do teu objetivo. Tá entendido? Se está claro até aqui, já deixa um like, deixa uma curtida aqui para apoiar o canal e também esse conteúdo, para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estejam precisando, que estejam nessa mesma rota, cheia de desafios, né? Então, clica aí no like para dar uma força aqui no canal e dar uma força também para esse vídeo. Se você está assistindo no gravado no YouTube, clica aqui também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clica no sininho de notificações para você receber a notificação dos vídeos novos que tem aqui no canal toda semana. Tá bom? Se você está no YouTube, não está no Insta, me acompanha pelo Insta lá, porque eu publico conteúdo todos os dias, né, também te ajudando, te ensinando a vencer a autossabotagem em 10 semanas para você ter mais saúde, crescimento profissional e eficiência nos seus estudos. Vamos lá. Qual é a segunda técnica, né? Essa segunda técnica, a primeira a gente viu agora a técnica do herói, com base no Ulisses, né, nessa história do Ulisses, para você ver como a literatura ela nos ajuda, né? Como a literatura ela também ela nos ajuda a fazer, assim, ela nos dá algumas ideias e nos ajuda a entender ou até mesmo encontrar mais motivo, nos conectar, né, com essas ideias. Como essa passagem do Ulisses ajuda a gente a pensar numa meta mais clara, a pensar nas nossas fortalezas, na sua fortaleza, nas suas habilidades, nas suas debilidades, que tipo de oportunidade você pode encontrar que te favoreçam ir em direção aí aos teus objetivos, ou as ameaças, o que pode te dificultar. Obviamente que autossabotagem é sempre uma ameaça. Pensamentos e comportamentos repetitivos que te tiram do eixo, muitas vezes, né? Que te torna uma pessoa mais com pouca confiança, com baixa autoestima, desmotivada, com dificuldade de se concentrar. E não tem coisa pior que ter falta de foco ou dificuldade de se concentrar, né? Também, se você é um profissional autônomo e aí você precisa ler algumas coisas, se preparar, né, ou se você está tentando aprender mais coisa para poder tocar o seu negócio, aplicar no seu negócio e alavancar, se não está indo muito bem, saber aprender é fundamental. Né? Aprender a aprender. E a falta de foco e a autossabotagem ela te prejudica porque, por um lado, ela tira o teu foco, né, dificulta a tua concentração
Isso te limita para avançar, aprender o que você precisa, mas também te faz procrastinar ainda mais, né? Então a procrastinação é parte também de um ciclo de autossabotagem. Ela te dificulta, né? Acaba sendo uma ameaça também. Vamos pensar aqui, vamos continuar nas oportunidades. Agora vamos para as oportunidades pensando no O da análise fofa, né? Lembra aqui que a gente viu? A gente vai para esse O aqui, oportunidades dentro da análise fofa. Análise de autoconhecimento aplicado. Oportunidades, então, como eu tinha comentado, lembra, né, que oportunidades são esses fatores externos, situações externas que acabam te ajudando, colaborando de alguma maneira para você ir em direção ao seu objetivo, ao que você quer, ao que você sonha. Então elas favorecem. As oportunidades, elas podem ser, já podem existir, elas estão lá, você precisa ver, algumas delas você vê, ou elas podem ser criadas também. Então, a gente tem oportunidades que já existem e você vê. Outras que você pode criar. Mas também tem uma terceira, que são oportunidades ocultas ou oportunidades disfarçadas, que é quando você consegue ou desenvolve uma capacidade de transformar ameaças ou problemas ou fracassos em oportunidades. Eu acho que foi justamente isso que o Ulisses fez, né? Ele transformou uma ameaça. Qual era a ameaça? A ameaça era de naufragar, de ter o barco naufragar de novo e morrer, né? Por causa das sereias. A ameaça era sucumbir ao canto hipnotizante das sereias. Não só ele, mas todos os seus marinheiros. A ameaça era de não chegar ao objetivo, que era ir ao seu reino Ítaca. E aí qual é a sua Ítaca, né? Qual é o seu objetivo? Vamos pensar aqui como identificar isso, né? Como identificar essas oportunidades que já existem, ou como identificar, como criar também algumas oportunidades, como identificar algumas oportunidades ocultas ou disfarçadas. Vamos começar aqui pelo como identificar essas oportunidades. E isso aqui é fundamental para você, né? Também vai te ajudar. Olha só, o primeiro passo que você precisa dar para identificar as oportunidades é analisando o seu ambiente. Como assim, Edu, analisar o meu ambiente? Você pode ver como é que é o seu networking, né? Como é que são as pessoas que você conhece. Elas podem ou não te ajudar, podem ou não colaborar para você ir em direção ao teu objetivo. Aí você precisa saber se você é nutricionista e quer atender mais clientes, quer chegar a mais clientes, será que teus amigos ou conhecidos podem te ajudar de alguma maneira? Porque se podem, você precisa colocar como uma oportunidade. Aí você precisa saber, obviamente, como eles vão ajudar. É fazendo uma publicação, uma publicidade boca a boca, né? É publicando ou republicando, ou postando ou compartilhando, né, informações, talvez coisas, conteúdos que você publica nas redes sociais. Será que é assim? Então, networking. E aí você pode pensar, né, o que é nos amigos, na família, nos amigos dos amigos, nos familiares dos amigos, né, como eles podem te ajudar. Às vezes, vamos pensar de maneira bem específica aqui, né, a própria rotina. Já que é uma dificuldade do profissional autônomo liberal ter uma rotina clara ou ter uma boa gestão do tempo, e às vezes você quer ter mais tempo ou para passar com a família ou mais tempo com você para você estudar, né? Você precisa analisar e precisa ver. Talvez a rotina, talvez você consiga encontrar uma oportunidade aí dentro da tua rotina ou de mudança de rotina. Por quê? Um dos meus mentorados, por exemplo, a gente está trabalhando para ele se preparar e passar em um concurso público. Então, um dos objetivos é ter tempo e se organizar melhor para poder estudar com mais confiança, procrastinar menos, ter clareza, né, do que precisa estudar, nos horários que vai estudar. E uma das oportunidades que ele estava vivendo e que ele ainda não tinha clareza era que ele estava em um momento em que o filho dele, por exemplo, já tinha voltado às aulas.
Então antes o filho dele estava de férias, ele tinha que passar mais tempo com o filho, ajudando, fazendo as tarefas. Agora o filho ele voltou para o colégio, então ele tem mais tempo livre para poder estudar. Isso é uma oportunidade. E quando você começa a antecipar essa oportunidade, sabe que, por exemplo, a próxima vez que o filho entrar de férias, ele já pode ver isso como, por exemplo, uma ameaça, mas se planejar para continuar com um bom tempo de estudo, né, mesmo quando o filho está ali. Então ele já vai estar pensando nas estratégias, de como fazer. Outro tipo de ameaça. De oportunidade. Você precisa pensar, né? Será que existem eventos, cursos gratuitos ou pagos, né, que estejam acessíveis para você, que te ajudam a vender mais, conseguir mais clientes, ter uma melhor performance aí no seu dia a dia? Será que existem? Ou essa live aqui mesmo, né, é uma oportunidade? Outros conteúdos, você está com pessoas que te levam em direção ao teu objetivo? Outra oportunidade é o seu mercado de atuação, ele está aquecido? Isso é uma oportunidade. Você precisa anotar essas coisas, né, para ter ali, ter clareza de tudo isso. Outro ponto que você pode pensar, a sua concorrência, ela está fazendo tudo sempre muito igual? Será que se eles fazem tudo muito igual, você consegue fazer diferente e atender ou um público diferente, né? Se o pessoal está do mesmo nicho, mas conseguir aí um diferencial no serviço ou no produto que você oferece, fazendo diferente do que os outros estão fazendo, será? Ser mais criativo, né? Às vezes é isso que muda o jogo. É quando a concorrência está atuando de uma maneira e você tenta atuar de outra maneira. Isso também é oportunidade. Seus clientes reclamam da concorrência, né? E aí, o que eles reclamam? O que eles estão dizendo? Se eles reclamam é porque tem algo que eles estão fazendo que está indo mal para eles. Logo, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou sanar esse problema, essa lacuna aí, e vou poder ter mais clientes. Agora, essas são algumas oportunidades que você pode pensar e documentar. Agora, se a gente for pensar em, por exemplo, como criar mais oportunidades, já que tem as oportunidades que surgem, que você precisa ver. A gente acabou de fazer um exercício para você ver a oportunidade, mas também tem aquelas que você precisa criar. Como criar as oportunidades? Uma das maneiras é a seguinte: você pode fazer uma lista, né, das suas forças, das suas habilidades. Isso já te dá mais clareza para você pensar também nas oportunidades que você pode criar. Depois faça uma lista das pessoas que podem te ajudar a conquistar esse objetivo aí que você deseja. Aí você pensa nos amigos dos amigos, familiares dos amigos, na própria família também. Será que tem alguém dentro da família que possa te ajudar, né? Você está meio sem dinheiro, mas também alguém pode, não necessariamente te emprestar o dinheiro, mas você pode fazer algum serviço, pode dar o seu tempo, né? Pode trocar, né? Ter uma renda extra aí para você pegar esse dinheirinho e investir em algum outro curso de capacitação. Isso daí é aproveitar uma oportunidade, né? E criar oportunidade. Buscar ideias de outros nichos também para atuar, para melhorar o teu próprio, para adaptar, né, para o teu próprio negócio. Então, quando você busca ideias de outro nicho, se você tem um nicho de nutrição, você pode ver o que as outras pessoas de finanças estão fazendo também. Mas como assim finanças e nutrição, né? Porque se você for sagaz, olha só, talvez um dos problemas, uma das objeções, né, do teu cliente seja, cara, não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista. Eu gostaria, e eu preciso, estou acima do peso, eu gostaria de ter um acompanhamento profissional para perder peso, né, nesse ano, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes dinheiro muitas vezes é uma desculpa, né? Precisa ficar ligada nisso. Mas vamos supor que essa pessoa já esteja endividada ou não tenha realmente dinheiro. E aí, por que não pegar conteúdos ou estratégias de finanças, de renda extra, e também orientar os seus clientes a como conseguir renda extra, porque uma vez que eles consigam uma renda extra, eles podem investir essa renda extra para contratar o teu serviço como nutricionista. Então, o que esse outro nicho faz que você pode
incorporar dentro da tua estratégia para conseguir mais clientes ou, enfim, conseguir chegar ao teu objetivo. Conte mais, né? Conte mais para outras pessoas. Às vezes a gente encontra uma crença limitante que é a seguinte: essas outras pessoas que vão saber o que eu quero, meus objetivos, elas vão ter olho grande, são invejosas. A inveja tem algumas, né? Mas também tem muita gente interessada em te apoiar. Então vão te dar boas energias, podem te dar dicas, estão dispostas a te ajudar, porque te ajudar também vão se sentir bem. E olha só, eu entrei no mestrado porque eu comentava com as pessoas que eu estava estudando para passar no mestrado. Na época eu estava ali em 2013, eu estava estudando para passar no mestrado, eu estava pensando já em alguns aqui na América, no México, e estava focado em um de relações internacionais na época. Mas aí eu fui comentando, alguns amigos comentavam, me davam algumas dicas, alguns que já eram professores, de como estudar, materiais. E aí uma vez o pai do amigo meu, tinha um amigo da Costa Rica, e aí o pai dele foi visitar ele no Rio de Janeiro. E aí a gente estava lá, né, a gente saiu para beber, para comer. Teve uma vez que ele estava jogando futebol, ele estava lá, a gente foi trocando ideias e eu comentava, né, que eu estava procurando a universidade, ele era professor da Universidade da Costa Rica. Ele falou, que legal, não sei o que. Então eu repeti aquilo, e olha que uma vez ele falou, né, e por que você não pensa, não tem vontade de fazer mestrado em filosofia? Por que não pensar também na Universidade da Costa Rica, lá na América Central, né, no país deles? Eu falei, tá aí, interessante, né? Porque eu estava meio que focado em relações internacionais, mas filosofia eu sempre gostei, eu gostava, já estudava, mas pensava que era uma área complementar, que eu ia sempre visitar ali para ter conteúdos, para me ajudar. Mas aí aquilo me despertou e me abriu para uma oportunidade, que era essa de conhecer como era o curso lá de mestrado da Universidade da Costa Rica. Procurei as informações, gostei, falei com ele e acabou que a gente criou uma boa relação e ele me ajudou bastante. Porque aí no final também, ele é meu amigo, né? Porque no final eu acabei indo para lá, passei, fui aprovado com algumas orientações dele, me ajudou e fiquei todo esse tempo lá ou na casa da mãe desse meu amigo ou na casa do tio e do primo, da tia e do primo, né? Então, olha só que legal, né? Eu acabei criando, mas não foi que ela surgiu, né? Pelo fato de eu comentar mais para as pessoas, fazer com que elas soubessem que eu estava focado em conseguir o mestrado, essa oportunidade se abriu e eu aproveitei. Então pense nisso, crie oportunidades, fale com as pessoas, modele também o seu ambiente, né? Porque aí isso vai te ajudar a acelerar o seu e também a te motivar. Voltei a treinar ontem, né? Voltei a correr, porque aqui na Alemanha inverno é mais complicado de correr na rua. Eu voltei ontem porque o inverno já deu uma amenizada, ontem estava aí uns 10 graus e eu fui correr, retomei porque eu estou pensando já na maratona de Berlim, né? Eu me inscrevi, fui sorteado, então vou correr a maratona de Berlim só em setembro, mas eu comecei devagar e ontem eu voltei a correr nas ruas. Antes eu estava fazendo só funcionais, mas olha só, eu assisto vídeos como modelo. Aqui na Alemanha, como não conheço muita gente que esteja interessada em maratona, que eu tenho um aplicativo, né, que é o Strava, ali eu posso acompanhar outras pessoas que estão correndo, eu curto, as pessoas curtem as minhas corridas, isso gera uma certa motivação, uma conexão também. Isso eu usei como um fator para modelar o meu ambiente, né? Já que eu não tenho contato físico com outras pessoas que estejam correndo. Tenho amigos que já correram, então eu converso sobre isso. Eu assisto vídeos também de orientações, né? Te dando várias dicas para você correr, se alimentar, se hidratar. Então, e também para me motivar, porque às vezes é cansado, eu estou desmotivado. Já corri uma maratona, mas foi uma maratona pessoal, e agora uma maratona já inscrito em uma prova oficial, né? Que é um desafio novo. Tem uma data certa e, enfim, tem muito mais gente envolvida, então eu preciso me programar e preciso treinar com base nisso. Então eu preciso modelar o meu ambiente para conseguir. Então eu estou criando uma oportunidade também, né, para alcançar esse objetivo.
E nessas criações eu vi que algumas pessoas publicam, dão algumas dicas de como correr, como corrigir postura. Então pense em como criar suas oportunidades. E por último, cara, como transformar as ameaças em oportunidades, que foi justamente isso que o Ulisses fez, né? Ele transformou aquela ameaça de ser assassinado aí pelas sereias em uma oportunidade de ter escutado algo que ninguém tinha escutado. E aí como fazer isso e aplicar na vida real, né? Porque quando você consegue transformar ameaças em oportunidades, geralmente pode ser para aprender mais, para se aperfeiçoar. Olha só o que Nietzsche falava, né? Porque o Nietzsche falava, não são só as coisas boas que te engrandecem, né? Que te empoderam. Muitas vezes te empodera muito mais quando você fracassa, quando você tem medo de fracassar e quando você fracassa. Porque isso te obriga ou te abre uma oportunidade de você mudar a sua postura, a sua posição em relação ao desapontamento. Que paulada, hein? Quando eu li isso, eu falei, cara, total, faz muito sentido isso. Essa mudança necessária de postura para ver, por exemplo, fracassos, erros, problemas, não como uma ameaça, né, de errar de novo, mas como uma oportunidade de melhorar. E muitas vezes a gente se sente diminuído quando a gente erra, em vez de nos sentirmos fortalecidos, né, porque já erramos, já aprendemos algo e podemos ter mais insumos, mais conhecimento para avançar. Né, olha só, isso é assumir uma postura, transformar a ameaça em oportunidade, por exemplo, nesse sentido, é ter uma postura meio que do Thomas Edison, porque o Thomas Edison, quando ele descobriu a lâmpada, né, incandescente, essa que ilumina todos nós, ele descobriu assumindo uma postura totalmente ativa em relação ao desapontamento, ou abraçava o desapontamento, porque ele não dizia que era um fracasso, não dizia que era uma falha, né? Cada erro que cometia ali, ele não falava, isso não é um erro, né? É um aprendizado, porque ele aprendeu o que não estava funcionando para fazer a lâmpada. Então, ele fez, basicamente, ali teve mais de 1000 aprendizados, porque ele sabia como não fazer, até que chegou a um que era o como fazer a lâmpada funcionar. Mas ele aprendeu muito como não fazer até chegar ali a como não fazer até chegar a como fazer. Então tudo isso é aprendizado, né, pro Thomas Edison. Se você conseguir assumir essa postura na sua vida, você vai começar a ver as ameaças, a gente vai aprender, né, a identificar ameaças como oportunidades. Né? Então, uma das perguntas que você pode fazer é justamente essa: o que está indo mal na sua vida ou que está dificultando o seu projeto? Isso pode ser uma ameaça. Como converter essa ameaça em oportunidade? Existe alguma oportunidade aí? Estou procrastinando muito para executar as atividades, as tarefas. Né? E aí você começa a ver isso como uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Aprender o que é procrastinação, como a procrastinação está relacionada a ciclo de autossabotagem, ou o que é autossabotagem, por exemplo, como a autossabotagem te impede, porque não é só com procrastinação, às vezes tem outros fatores, como medo de fracassar ou perfeccionismo. Às vezes você está procrastinando mais por causa do perfeccionismo, está querendo fazer tudo muito bem feito, ou tem vergonha, né, de que as outras pessoas vejam algum erro seu. Então, olha só, a partir daí, você identificar que procrastina muito, você tem a oportunidade de entender um problema muito mais profundo, resolver o problema desde a raiz, né? Então, pode ser uma oportunidade para você converter ameaças em oportunidade, né? Uma outra estratégia é pensar mais nos erros e fracassos, né? Como eu comentei nessa tática do Nietzsche, né? De você assumir uma postura diferente em relação ao desapontamento e tratar o fracasso ou o erro como uma oportunidade para crescer, assumir uma postura nietzschiana, mas também do Thomas Edison, né? Então, isso aqui te ajuda, né, a ver que tipo de erro você está cometendo agora, que tipo de fracasso você está cometendo agora, que pode ser não um fracasso, considerado não um fracasso, não um erro, mas uma oportunidade para melhorar, né? Então, como você pensa aí nessa história que eu acabei de contar, né, do Thomas Edison, que ele pensava que não era um erro
né, cada tentativa, né, de fazer a lâmpada incandescente não era um erro propriamente dito, era uma descoberta. Então, se não funcionava, era uma descoberta. Até que chegou o momento em que uma dessas resultou na lâmpada incandescente. Então, olha só, ele descobriu lá, como eu acabei de mencionar, mais de 1000 coisas, né, que não funcionam. E descobriu uma que funciona, que é a lâmpada incandescente que a gente conhece hoje. Então, assumir essa postura te ajuda, né, de considerar esses erros, não como erros, mas como descobertas, para te ajudar a levar em direção ao teu objetivo. E também a alta concorrência, né? Que a gente pode ver como, será que a alta concorrência é uma motivação? Porque muitas vezes a gente pensa que, dentro para profissionais liberais, tá vendo a Rafaela aí, um abraço, Rafa. Quando a gente pensa que a concorrência é sempre um problema, né? Por que não pode ser? Porque não pode ser uma oportunidade também. Pode servir como um elemento de motivação ou se associar com um concorrente para tentar crescer junto, né? Às vezes as pessoas falam que quando um concorrente se dar bem no mercado, ele está mostrando que tem campo ali, né? Ele está mostrando que tem pessoas interessadas no serviço. Então, ele começa também a fazer um trabalho de abertura ou de conscientização de potenciais clientes. Então, ele está também abrindo o mercado para você. E nem sempre essa concorrência é a ameaça, porque ele também está abrindo o mercado para você entrar ou para você atuar. Então, é como você lida com essa postura, como você lida com a autoconcorrência. Então, é você converter essa concorrência, por exemplo, né? Converter o que você poderia pensar que era uma ameaça, mas em oportunidade. Então, isso daqui é uma das técnicas para transformar ameaças em oportunidades. E com isso aqui, eu acho que eu fecho a live de hoje. A gente fecha essa parte aqui. Hoje a gente viu oportunidades, né? E na próxima semana a gente vai ver fraquezas. Então, todo esse autoconhecimento aplicado aos resultados, né? Então, a live de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se não curtiu, curta já essa live. Se você está assistindo no gravado no YouTube e não está inscrito no canal, já curta e também se inscreva no canal, assine o sininho de notificação para receber as notificações dos conteúdos novos. Eu publico, as lives são toda terça-feira e toda quinta-feira às 8 e 7 da manhã, mas eu publico no Insta conteúdos todos os dias. Então, se você está assistindo no gravado no YouTube, vai lá no Insta, @edutefarias, porque por lá eu publico todos os dias. Aqui no YouTube já são 2 vezes por semana que você vai ter acesso a esses conteúdos. Então, vou ficando por aqui na live da Chave. Um abraço. A gente se vê já na próxima semana, que vai ser o 3º encontro de 4 desse treinamento de autoconhecimento aplicado à realização. Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.